Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti lembrando-me da história de Agar, uma das figuras mais marcantes da Bíblia quando falamos sobre dor, abandono e socorro divino. Ela não era uma mulher poderosa, não tinha posição ou honra diante da sociedade. Era uma serva estrangeira, menos alguém que o mundo facilmente ignoraria. Mas não o Senhor. Olho para a vida dela e vejo um espelho de tantas almas que hoje se sentem invisíveis, esquecidas e sem valor aos olhos do mundo. Quantas vezes, Pai, nos sentimos exatamente como ela, apenas um nome em meio à multidão, uma peça descartável no grande tabuleiro da vida, sem poder, sem voz e sem honra. Mas a história dela me lembra que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não se impressiona com títulos, riquezas ou status. O Senhor olha para o coração, para a dor escondida, para a lágrima que rola em segredo. E que dor profunda ela viveu, Senhor. Depois de ser maltratada e fugir para o deserto, Agar experimentou um dos momentos mais intensos de sua vida. A sede, o calor, o medo e a sensação de não ter saída a levaram a um ponto de desespero profundo. Sem forças, sem direção, sem ninguém por ela. Posso imaginar, Pai, a aridez daquele lugar refletindo a aridez de sua alma. Cada passo na areia quente era um lembrete de sua solidão. O sol castigava seu corpo, mas a dor da rejeição queimava ainda mais por dentro. Ela carregava no ventre uma promessa que se tornou sua maldição. E agora, fugindo para lugar nenhum, se via completamente desamparada. Não havia um oásis à vista, nem uma mão para segurar. Havia apenas o silêncio esmagador do deserto e a certeza assustadora do fim. E ali, no silêncio do deserto, ela clamou: Senhor, que clamor foi aquele? Não foi uma oração elaborada, não foram palavras bonitas. Foi um grito da alma, um pedido rasgado de quem não tinha mais onde se apoiar. Foi o som do desespero puro, a última centelha de esperança de um coração quebrado. Quantas vezes, Pai, nossos próprios clamores são assim? Não encontramos as palavras certas, a teologia correta, a postura reverente. O que temos para oferecer é apenas a nossa dor crua, um grito que vem do fundo do nosso ser, um gemido que expressa tudo aquilo que não conseguimos formular em frases. É o choro de quem se sente no limite, de quem já não tem mais forças para lutar, de quem apenas consegue dizer: socorro. Agar nos ensina que o Senhor ouve esse tipo de oração. O céu se inclina para escutar o som de um coração que se derrama, mesmo que em silêncio, mesmo que em meio a lágrimas e soluços. E foi exatamente ali que Deus a encontrou. No ponto mais baixo, no lugar mais improvável, no momento de maior desespero. A tua palavra, Senhor, diz que o anjo do Senhor falou com ela menos uma das raras vezes em que Deus fala diretamente com alguém numa revelação tão clara. O Senhor não esperou que ela chegasse a um templo. Não exigiu que ela estivesse rodeada por pessoas de fé. O Senhor foi até o deserto dela. O Senhor encontrou-a na sua sujeira, na sua dor, no seu abandono. Ele enxugou suas lágrimas, acalmou seu coração e mostrou que, mesmo quando tudo parecia perdido, Ele ainda tinha um plano. Que consolo imenso, Pai, saber que o Senhor não tem medo dos nossos desertos. Pelo contrário, é muitas vezes neles que o Senhor se revela de forma mais poderosa, mais íntima e mais transformadora. O Senhor é o Deus que desce ao nosso nível, que entra na nossa confusão e nos chama pelo nome. E o Senhor não apenas a consolou, mas lhe deu uma promessa. Deus prometeu que seu filho Ismael seria grande, que sua descendência se multiplicaria, e deu a ela direção, providência e esperança. Por isso Agar chamou o Senhor de El-Eirou, eu Deus que me vê, que nome poderoso. Ela entendeu que, mesmo longe de todos, não estava longe dos olhos de Deus. Ela, a serva egípcia, a estrangeira, a rejeitada, foi vista. Vista em sua angústia, vista em seu medo, vista em sua solidão. O Senhor não apenas a viu, mas agiu em seu favor. Deu-lhe água para a sede, uma promessa para o futuro e um propósito para a sua dor. Ela saiu daquele encontro não mais como uma fugitiva sem rumo, mas como uma mulher com uma missão, guardada por uma promessa divina. A mesma mulher que colocou o filho para morrer, agora tinha um motivo para viver e lutar. Ela descobriu que ser vista por ti, Senhor, muda tudo. Muda a perspectiva, restaura a força e transforma um deserto de morte em um lugar de encontro e recomeço. Senhor, a história de Agar nos lembra que o deserto não impede Deus de nos alcançar. Não importa quão árido, solitário ou sem saída pareça o nosso caminho, o Senhor pode nos encontrar lá. O clamor sincero da alma é ouvido no céu. Nossas orações não precisam ser perfeitas, precisam ser reais. O grito de um coração desesperado move o coração do Pai. Deus vê lágrimas que ninguém vê. O Senhor conhece cada dor secreta, cada angústia silenciosa,
cada noite mal dormida. Nenhum sofrimento passa despercebido aos teus olhos. Quando tudo parece terminado, Deus está começando algo novo. O ponto final que o mundo coloca em nossa história é muitas vezes apenas o começo do capítulo que o Senhor quer escrever. Pai, que verdade maravilhosa saber que Agar não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando por ela. E assim como o Senhor a procurou em seu deserto, eu peço que o Senhor procure cada um de nós hoje. Encontra-nos em nossos medos, em nossa solidão, em nosso desespero. Que possamos ter a revelação que ela teve, a certeza de que somos vistos por Ti, o El Roi. Que essa certeza nos dê força para levantar, esperança para continuar e fé para crer que o Senhor tem um plano, mesmo quando não conseguimos enxergar. Obrigado por seres o Deus que vê, o Deus que socorre e o Deus que transforma desertos em lugares de promessa. Em nome de Jesus. Amém.